Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Esse é o Café com Záquia. Olha que maravilha, hein? Com o nosso amigo Alex Pietro, né? Prieto. Então, fala o nome inteiro, cara. É Alexander Marco Busnardo Prieto. Nossa, isso aqui praticamente nem o Dom Pedro I, II e Alcântara vai embora, né? Vai. É gigante o nome, hein? Fazer o quê? Pai e mãe deram esse, né? E de onde você veio? Ué, Qual cidade? eu vim de Catanduva. Que maravilha, cara. Quantos Daqui, anos? Eu tenho quase meio século, 48 anos. Que maravilha, é um menino ainda. Sim, Vai ser advogado. sim. Que maravilha. Metade Me fala o sempre. seguinte, cara, o que você mais gosta na sua profissão? Cara, o que eu mais gosto da minha profissão talvez seja aquele senso. Eu fiz o direito e comecei a trabalhar talvez com aquele senso de fazer justiça. Talvez é isso que muitas vezes eu acho que acontece com quem escolhe essa carreira, esse curso para fazer. Que ano que foi? 1994. Fazer quase 30 anos, né? Qual setor? Hoje o escritório é especialista em direito previdenciário, né? Mas eu já trabalhei em todas as áreas. Já fiz trabalhista, criminal, família, tudo. Então, hoje pra você, o que significa sucesso? Sucesso eu acho que é uma conjunção de competência e sorte. Porque quando você vê as pessoas que atingiram o sucesso, tem mérito, obviamente, ninguém chega lá à toa, mas tem um componente chamado sorte que muitas vezes é menosprezado, ninguém fala disso, porque afinal de contas é o acaso, né? Ninguém dá muito pro acaso, né? Mas ele existe. Tem muito puxa-saco no sucesso ou o sucesso não puxa o saco? Tem, eu acho que em alguns casos tem, sim. Em alguns casos tem. Há necessidade muito disso? Não, necessidade não, mas acontece. Hein? Se eu tivesse condições de te dar 3 pedidos, cara, ou não só eu, mas se pudesse alguém te dar 3 pedidos principais, o que seriam esses 3 pedidos teus? Cara, eu gosto muito de viver, então acho que o primeiro é a longevidade. Longevidade com saúde. Porque sem ela também não adianta você viver muito. Então era viver talvez o dobro do que é normal que se viva aí. Então você tá pensando em 70, 80 anos, seria o dobro disso, 150 anos. Mas por quê, né? Acho que quanto mais velho você fica, mais experiente você fica. Você consegue lidar com situações da vida, viver a vida, entender a vida e passar aquilo que você aprendeu com a vida para os outros melhor. Você era um jovem meio cabeçudão ou você era um jovem sempre mais centrado? Muito cabeçudo. Era? É. O que a gente fala em cabeçudo, gente? Era bagunceiro, aqueles arteiro, era acelerado? Não, eu acho que não era tão assim. Se for falar da juventude atual, né? O cabeçudo era que era assim, eu mantinha muito minha opinião, mesmo quando eu tava errado. Eu era muito de... Não voltava atrás. Nesse sentido, né? Não reconhecia o erro? Depois você vai aprendendo. Não, então, reconhecer se reconhece. A questão é admitir. É essa a questão. Que isso realmente, você sabe que isso vai implicar algum tipo de punição, né? Algum tipo de represária, algum tipo de, sei lá. É difícil você... Reconhecer, se reconhece. No fundo, acho que todo mundo às vezes reconhece o erro. Sim. Agora, admitir exige coragem. Então, faltava um pouquinho, talvez, de coragem para enfrentar o que vinha depois de quando você admite um erro. Hoje você admite? Hoje eu sou muito mais tranquilo em relação a isso. Eu não sou 100%, eu acho que ninguém é 100%, mas hoje eu sou muito mais fácil de admitir um erro e falar, errei e tal, e aí? Como que é isso, então? Como é que consegue admitir o erro, como é que consegue voltar atrás desse erro e seguir em frente? Eu acho que eu falei, é coragem, você tem que ter coragem e confiança em si mesmo. Se você é muito inseguro, se você tem medo dessa represária, dessa punição que vai acontecer por conta desse erro, você vai continuar negando, você vai continuar ou não admitindo, né? E isso não vai fazer bem para ninguém, né? Nem para você, que vai ficar tendo que esconder isso, e nem para quem eventualmente foi vítima do erro ou sofreu algum tipo de impacto sobre aquele teu erro.
Então, você tem que ter coragem pra, ó, errei e tal, dá pra corrigir? Dá, então vamos corrigir, não dá, paciência, me perdoa, e é assim que se aprende. Se você fosse falar uma pessoa que você admira ou uma história que você admira, quem seria essa pessoa, ou uma história, ou alguém? Eu não sou muito individualista no sentido de citar uma pessoa, né? Então tem várias pessoas, várias histórias, né? Então eu acho assim, e isso também se aplica muito a cada momento que você tá. Em determinado momento da tua vida você tem um herói, você tem uma pessoa que você fala, poxa, esse cara tá me influenciando, esse cara é assim que eu quero ser. E de repente passa um tempo e você fala, poxa, tá, naquela fase era aquele, mas agora passou a ser outro. Então isso vai mudando muito. Eu não tenho pra quem citar, cara, mas eu vou citar um personagem da história, que foi uma biografia que eu li, que eu era novo ainda, tinha 14, 15 anos, não lembro. E que eu achei que era um cara que tem uma história muito bacana. Que inclusive eu acho que você vai ter um match aí com a instituição que você trabalha, que é o Mahatma Gandhi. Ele foi um cara, acho que saiu, viveu na África, fez a história na Índia, passou pela Inglaterra, um cara viajou bastante, tinha cultura, era advogado, né? E marcou a história com aquela resistência, com aquela filosofia que ele impôs ali naquela época da domínio inglês lá sobre a Índia e tal. Acho muito bacana a história dele. Tem muita gente que critica a história dele também, né? Então, talvez eu não tenha tanto conhecimento assim pra chegar nesse ponto de criticá-lo. Eu só vi a parte boa da história. Não, eu tô falando também, eu acho legal, eu acho bacana a história dela, que eu vi dos dois lados. É que o mundo é feito de dois lados, né? Sim. É porque é a filosofia de vida, né? Sim. Filosofia é a tua verdade, nem sempre é a minha. Com certeza, é isso aí. E pra você, qual que é a filosofia de vida? Também isso é estágios, né? Você vai mudando as suas filosofias de vida. Então, vou falar hoje. Hoje é melhorar eu próprio com o intuito de melhorar as pessoas que estão ao meu redor. Melhorar em qualquer sentido que seja, né? Naquilo que eu puder contribuir comigo mesmo, claro, e com quem tá próximo a mim. Quem tá próximo a você? Família, amigos, normalmente, né? Mas eu sou um cara muito aberto a quem quiser chegar e se aproximar, né? Comecei a pensar, dar mais valor na construção de relacionamentos que tenham essa mesma intenção ou intencionalidade. Começou por quê? Eu comecei porque eu achei que eu falhei muito nisso durante minha trajetória até aqui. Eu achei que eu negligenciei a parte de construção de relacionamentos. Eu conheço muita gente, obviamente, não sou um cara isolado e tal, mas eu acho que eu não firmei nenhum tipo de pauta mais séria, mais comprometida com esse tipo de melhora com ninguém. Foi só pessoas que passaram, ainda estão na minha vida e vão continuar, mas não tem algo mais de um propósito maior, digamos assim. E como a gente percebe isso, Preto? Como é que você percebeu isso? Como você pode ajudar quem tá te escutando? Cara, isso aí assim, você vai ouvindo muitas pessoas, você vai lendo muita coisa e você vai parando para refletir. Quando você escuta uma pessoa te fazendo, como você tá aqui, por exemplo, agora, fazendo perguntas, né, para mim, perguntas de cunho mais filosófico, pode ser perguntas mais cotidianas, não importa. Se você tem uma abertura para parar para pensar nessas perguntas de uma forma mais profunda, de uma forma mais, né? Peraí, não vou responder qualquer coisa, não vou falar qualquer coisa, vou pensar antes de falar, vou ver o que de fato acontece. Você tem que ser honesto para começar, você tem que ser honesto consigo mesmo. E depois ter essa abertura de poder ter a liberdade de pensar e falar e agir conforme esse pensamento e essa fala sua. Você é feliz? Posso dizer que eu sou feliz, sim. Qual que é a definição de felicidade para você? Então, felicidade, eu acho que é também como muita coisa, são momentos, né? Mas a felicidade, eu pensei um pouco sobre essa questão, Daniel, e eu não lembro o que foi que eu pensei. É uma questão mais difícil para eu responder. Eu não sei te falar agora. É uma coisa que eu tenho que ficar pensando e te dar uma resposta mais clara. Eu não consigo te definir o que é felicidade agora. Eu acho que é porque o complicado é achar o simples. Pode ser uma versão dela, pode ser isso, a simplicidade. Quando você acha a carteira que você perdeu, a chave do carro isso. Que você não acha. São os momentos. Quando você a esposa que chega tarde, você encontra ela de volta. Sim.
coisas pequenas da vida, que a gente quer pequeno, uma saúde que recupera. Mas é o que eu falei, mas aí você vai ponderar também que existe doses, né? Uma felicidade muito grande, uma felicidade pequena, uma felicidade passageira, uma felicidade que perdura. Então é momentos e depende o valor que você dá àquilo, depende do impacto que aquilo causa em você. Mas você já ouviu falar que felicidade, assim como a tristeza, não existe eternamente? É que nem o coração, ela sobe, desce, por isso que existe a emoção. Pouca coisa é eterna, né? É uma pergunta difícil. Muito bem. Qual foi o melhor conselho que até hoje você recebeu, ou vários conselhos que você já recebeu, que você pode passar isso pra quem tá te escutando, cara? Conselhos, com certeza eu recebi muitos. Existe aquela crença, né? Do conselho, se fosse bom, se dava, se vendia e tal. E eu acho que até por isso, apoiado nessa crença, eu acabei negligenciando muitos conselhos. Então, pra eu te falar assim, qual o conselho que marcou, qual o conselho que... Eu te fico devendo mais umas, né? Não consigo te falar. Eu vou te dar um conselho bom, cara, que nem eu. Se você não usa óculos. Não. Eu uso. Então o conselho bom é o seguinte, eu já não aguento mais quando minha lente fica embaçada. Então eu comprei isso aqui, lá no Serginho do Ótica Brasil. Isso aqui pra mim é ótimo. Ó, desembaça rapidinho. Ó, desembaçou minha vida. E é rápido mesmo, cara, ó. Desembaça rapidinho. E não é só lente de óculos não, viu? Ó, eu desembaço o meu óculos, eu desembaço a lente do meu celular. Eu falo pra você também, ó, aproveita e desembaça também, ó, a lente das câmeras. Pega aqui, ó, pronto. Até as câmeras, gente, isso aqui desembaça. Óticas Brasil, gente, você também, assim como a Ótica, assim como o Merlin, pessoal todo que quiser patrocinar o programa, quer vir aqui com a gente, ser mais um patrocinador, entre em contato aqui, ó, o telefone a gente vai deixar aqui embaixo, vem fazer parte aqui da família do Café com Záquia. Vou tomar até uma água aqui agora, cara, ó. Que agora vai começar. Fala o seguinte, você não vem com esse negócio, eu não sei, tá? Quero saber o seguinte, cara, o que você acha do atual cenário político do Brasil? Cenário político, tá. Como é que tá pra você hoje, refletindo tudo que tá acontecendo? Não estou falando de partido, de lado, de nada. O que tá acontecendo com o Brasil, do sentido pra você? A política a nível de quem faz a política, né, dos políticos, acho que não evolui. As práticas vão se repetindo, estão se repetindo há muito tempo, elas só talvez mudam a forma ali de colocar as ideias, mas as ideias são sempre as mesmas, elas não evoluem, não evoluem. E para quem tá do outro lado, né, pro eleitor, pro cara que vota, para que sofre o impacto dessa política aí, talvez tenha havido alguma mudança. As pessoas hoje estão, sim, realmente, por conta de diversos motivos, né, principalmente internet, comunicação mais fácil, estão um pouco mais politizadas, estão, nesse sentido, mais conscientes do que está acontecendo. Porém, ainda não estão conscientes, imagino eu, ao nível de mudar a atitude frente ao dever que elas têm de selecionar, de eleger, de melhorar também as pessoas com quem elas dão o voto de confiança delas. Você acredita que ainda elas estão usando muito mais a emoção do que uma razão? O ser humano, infelizmente, a emoção sempre pega mais forte, né? E as pessoas sabem explorar isso, né? Que é aquele momento que a gente sempre fala, é a utilização mais da parte da crítica, do ódio, do xingamento, das acusações, E porque também a própria informação mais técnica, né, a verdade, como se diz, né, aquela coisa mais nua e crua, é difícil de você chegar nela. Então você escuta uma versão, você acredita nela. É muito mais fácil você ouvir algo que para você faz sentido já por algum motivo, do que você ouvir uma opinião contrária. A opinião contrária, você se esquiva dela, você foge dela. Então é muito difícil você formar uma opinião. Mas ainda assim, isso acontece em algum nível, né? Mas não o suficiente para mudar a configuração da coisa toda. Eu tenho muitos amigos que são advogados, então você também é advogado, então a gente sabe muito bem assim, que a gente conversa com eles, fala, Daniel, a verdade muito é a teoria, e muitas vezes a teoria, ela cansa, porque você tem que estudar. A teoria, ela é muito complexa, então muitas vezes a verdade, ela tá dentro da teoria, e as pessoas gostam muito de manchete. Então a manchete é muito rápida de ler. Então é muito mais fácil aquelas 2, 3 palavrinhas a pessoa ler e acreditar que é verdade, ou ela escutar do próprio amigo a verdade, do que ela tentar compreender toda aquela teoria. E a teoria cansa.
Porque além de ela ler a teoria, ela tem que interpretar a teoria. Sim, sim. Não é isso? Um amigo meu falava que a verdade é um acordo entre as partes. Eu e você estamos de acordo, eis a verdade. Se não há acordo, não há verdade, há só versões. E ainda por cima é isso daí. Além da teoria, tem as palavras difíceis, né? Se a gente escutar e ver a parte juridicamente falando, da lei, até quando a gente escuta um Supremo falando, as partes das leis, eles falam tão complexo, a maneira de falar, que você tem que pegar um dicionário para entender o que eles estão falando, né? Sim, Se você não for estudante de direito ou for um advogado, se não estiver trabalhando com a lei, você vai falar, o que eles estão dizendo? Não, é outro mundo. É outro mundo. É o juridiquês que é utilizado até como forma de mostrar erudição, mostrar que tem conhecimento sobre a matéria, não contribui para a compreensão do que está sendo decidido ali. Aí a gente vê o pessoal que vende matéria, os jornalistas, plantão, aí eles percebem o que vai vender. Vai vender uma explicação mais exata ou vai vender uma manchete sensacionalista? É o popular, sempre é o mais sensacionalista e popular e fácil de compreender. Não importa se é o correto. Não é? Se é a verdade, vamos dizer assim. E aí, independente qual lado for, o que a gente precisava realmente verificar é realmente isso aí, a teoria, né? Buscar a verdade. E a verdade demora, né? A verdade demora. Às vezes a verdade demora justamente por isso, né? Porque tem muita gente falando a sua verdade. E afinal de contas, o que é verdade? Você tem que escolher. Você tem que escolher o que é verdade. Não existe a verdade, mas no fundo, a sua verdade é aquilo que você escolhe como verdade. E aí a gente entra naquele caminho seguinte, é muito difícil confiar em muita gente, né? As pessoas, principalmente as pessoas que estão em nosso redor o dia a dia. Você convive com as pessoas, né? Você já teve pessoas que já te enganaram? Eu acho que essa é uma pergunta que dificilmente alguém que você já viveu, todo mundo já foi enganado. Mas para você, quando você se sente enganado, quando alguém já te enganou, como é que você se livra, você passa por isso? Primeiro, Daniel, eu vou te falar assim, ninguém é enganado. Ninguém é enganado. A pessoa que se deixa enganar, né? A outra faz tudo pra te ludibriar, tudo pra te enganar, mas no final de contas é você que decide, é você que resolve, toma decisão, vai por onde a outra pessoa indica, ou faz o que a outra pessoa fala pra fazer, que é melhor, que é o certo, enfim. Então, eu acho que ninguém é enganado, a pessoa se deixa enganar, lógico, tem motivo, né? Porque é bom, porque é fácil, porque é útil, porque dá dinheiro, porque traz felicidade, porque, enfim, essa é a promessa. Mas você acredita naquilo que você quiser e segue o que você quiser. E depois tem que arcar com as consequências, caso essa promessa não seja verdadeira, caso você se deixou levar por aquela, talvez, emoção, por aquela ambição da promessa. Então seria uma troca de enganação. Não, a pessoa que engana tá errada. Mas ela tá errada e ela vai um dia, de alguma forma, se prejudicar por isso, né? Agora, você não pode deixar isso te afetar. Você tem o poder de não se enganar, né? Você pode refletir, você pode parar, você pode se aconselhar, você pode... Em tese, claro. Em alguns momentos você age por emoção, você age por impulso, e aí esse é o principal motivo onde o logro, né, o engodo acontece. Você já reparou o diz-que-me diz-que da sociedade, que a gente fala o seguinte, como é complicado, cara, de repente você tá fazendo uma atitude legal, até aquele momento você serve pra pessoa. Sim. Aí você, de repente, não quer mais. Isso, ou um relacionamento de trabalho, ou um relacionamento amoroso. Não quero mais. Você saiu fora. Não é todo mundo, mas acontece muitas vezes que o outro lado, às vezes, sai falando o que bem entender. E muitas vezes cria-se histórias, e muitas vezes mentirosas. Sim. E às vezes até muitas vezes maldosas. Sim. Ao seu respeito, independente de quem seja. Você percebe que é muito mais fácil a pessoa acreditar naquela maldade, às vezes absurda, do que naquela verdade simples. Sim. O que você acredita nisso? Qual o motivo? Questão de visão, né? Para você é simples, mas para quem escuta pode ser mais simples a outra versão. Então, assim, ela é simples, é simples. Só que a maneira como é colocada a versão que não é a verdadeira, que é a mentirosa,
para quem escuta pode ser mais simples ou mais simples, ou até ter algum interesse, né? De repente ela já tem algum preconceito, ou é feito algum tipo de preparação para que a pessoa que vai escutar aceite aquilo como verdade. Ou então, tá dentro da alma dessa pessoa. Também. Ela aceita porque ela realmente faria a mesma coisa. Ela talvez já foi contaminada por aquilo. E aí só alguém lança a semente e aquilo brota. É assim. É aquela história que eu escutava, todo mundo faz isso, todo mundo rouba, não existe todo isso. mundo faz isso, todo mundo é maldoso. Calma, isso é todo mundo, cara. Que uma vez eu falei para o pessoal aqui, uma vez eu falei assim, todo mundo rouba. Como é que é todo mundo, velho? Nós estamos todo mundo aqui. Uma vez fizeram uma pesquisa, você já ouviu falar isso aí? Fizeram uma pesquisa. Falaram, porque brasileiro é ladrão, brasileiro é sacano, brasileiro é mentiroso. Aí fizeram uma pesquisa para a própria brasileira. Escuta, você acredita que o brasileiro é ladrão? Sim, eu acredito. Você é ladrão? Não, não sou. Você acredita que o brasileiro é mentiroso? Sim, eu acredito. Você é mentirosa? Eu não sou. Então, qual que é a lógica, meu amigo? A pessoa precisa, então, de um psiquiatra. Qualquer generalização, e isso acontece à torta direita, é errada, porque não existe. É todo, nada, né? Não é? É sempre a exceção, sempre há um exagero nisso. Como é que você mantém o equilíbrio entre a vida profissional e a pessoal? O que você faz hoje? Você tem que saber, você tem que dosar o teu tempo em relação a cada uma dessas áreas aí. Quando você está atuando profissionalmente, quando você está se dispondo a fazer aquilo que você se propôs fazer, aquilo que você tem competência, capacidade para fazer. E no momento que você está mais relaxado, mais à vontade, se relacionando com amigos e família. Você tem que dosar isso. Tem gente que extrapola para um lado ou para o outro, né? Geralmente mais para o lado do trabalho, que gasta muito tempo, foca muita atenção, muita energia na produção daquilo que está fazendo. Ok, legal, mas legal para quem, né? Para si, às vezes nem tanto. Você pode conseguir dinheiro, fama, sucesso e tal, mas o que você está perdendo? Nada vem de graça, né? Você consegue algo, mas ao mesmo tempo você paga um preço. E as pessoas não percebem esse preço que tá pagando. E quando percebem, então eu acho que isso é regra geral, tá? Eu vejo isso em muitos casos. Você faz o que hoje? Hoje eu ainda continuo advogando, mas eu estou migrando para uma transição de carreira, né? Seria? Na parte do mercado financeiro, de planejamento financeiro pessoal. O que é que faz isso aí rapidinho? Então, o planejamento basicamente ele ajuda as pessoas a se organizar melhor, né? A lidar melhor com o dinheiro. E no meu caso, o meu trabalho é mais focado na vida da pessoa, né? De entender e ajudar ela a construir um projeto de vida alinhado com o propósito, de fato, que ela quer para a vida dela. Cara, falando um pouco de religião e fé dentro de você, você é um cara que ora muito, você acredita muito em Deus, você ora de manhã, de tarde, de noite, não, você conversa muito internamente, isso de coração, sem mentira nenhuma, sem demagogia, hein? Eu até os 17, 18 anos, ia na igreja todo sábado, domingo, depende, todo final de semana. Porém, eu comecei a perceber que nos últimos anos, uns 14, 15 até mais ou menos essa idade, 17, 18, eu comecei na igreja mais por uma questão de hábito, uma questão de, né, e não por qualquer outra coisa. No começo até você queria entender, depois que você entendeu as histórias todas, parece que você nunca entende tudo, né, mas enfim, quando você achou que você tinha entendido tudo, que aquilo já ficou chato, que aquilo já ficou meio maçante, você começou a se distrair, você ia lá mais pra conversar com os amigos e tal, e era só um ritual habitual, mas que não tinha muito significado. E parei de ir, simplesmente parei de ir, entrei na faculdade e tal, e parei de ir na igreja. Mas eu tenho formação católica, eu não costumo rezar, mas em alguns momentos eu costumo me dirigir a Deus, vamos dizer assim, falando seja para agradecer, seja para ele me perdoar sobre algum erro que eu fiz, seja para ele me ajudar em algum desafio que eu estou enfrentando. Isso é muito pontual, isso é muito uma coisa quando eu sinto a necessidade disso, mas não é muito corriqueiro. Você sabe que eu aprendi com o Júlio o seguinte, não é rezar, é dar ré, é orar. Você tem que orar para Deus. É mais ou menos isso que eu faço, só que não de aquela forma padronizada, é uma conversa mesmo, é um diálogo mental, puramente mental. Eu comecei a fazer isso bastante, cara, diariamente. Quando eu não faço, eu sinto falta. É uma coisa impressionante, uma coisa que hoje eu acredito mesmo, cara. É uma coisa que faz falta pra mim quando eu não faço, sabia? E vale a pena, viu? Eu tenho que evoluir nessa área, eu tenho certeza. Eu me reconheço a minha negligência em evoluir nesse aspecto espiritual. Você é família? Acho que eu sou. Família que tem que dizer.
Você convive bastante com a família. Não, eu convivo, sim. Então você é família. Sim. Para você, qual que é o seu maior sonho? Você já realizou, quer realizar? Seja viver bem, simplesmente. Simplesmente conseguir todo dia viver. Como hoje, eu acho que eu tô realizando esse sonho. Porque a gente tem frustrações, a gente tem alegrias, mas se no balanço disso a gente consegue sempre chegar aquele negócio de enxergar o copo mais cheio, consegue sempre ver o lado bom das coisas, sabe? Ter a atitude positiva, aquele monte de coisa que dizem aí, que de fato é verdade. Você tá vivendo você tá vivendo um sonho, você tá realizando um sonho, você tá vivendo bem. É isso que eu acho que todo mundo devia pensar e fazer. Viver bem. O que é viver bem? Pois é, viver bem, é viver assim. As pessoas hoje têm muitas neuras, volta e meia reclamam de tudo, de qualquer coisa, se lamentam, se vitimizam, não pensam no próximo, são muito ensimesmadas, né? Sempre eu isso, eu aquilo. Então é talvez uma atitude mais de altruísmo, solidariedade e relaxa, despreocupação, não ficar muito grilado, as coisas passam, coisas ruins acontecem, daqui a pouco, né, já resolveu. Então as pessoas estão muito sentidas, né, sentindo muito isso aí e não acabam esquecendo de viver. E isso a vida passa e... Que é as dores da vida, né, cara? E muitas vezes a gente reclama de tanta coisa, mas só o fato de a gente estar vivo, ou muitas vezes o fato de a gente ter saúde, ou muitas vezes o fato de a gente poder andar, caminhar, outros enxergam, outros... Você não tá numa cama. É as duas coisas que eu falei, a longevidade, mas com saúde, e a simplicidade que você citou. O meu falecido pai, eu lembro muito bem, ele tinha os seus 62 anos, ele morreu com 63 anos, o câncer começou a pegar e tomar conta dele. Sim. E a única coisa que ele falava, ele justamente isso, ele daria tudo pela saúde. Pois é. E eu acho que qualquer um que tá passando pelo final da vida, se perguntar, qualquer um, milionário, você pergunta o que você quer, ele fala, eu dou tudo pela saúde. Então você percebe que nesse momento você acabou de cometer a mesma hipérbole lá do tudo pela saúde. Não é tudo também. Você tem que dar aquilo que você acha que é necessário, que é bom pra você, em relação à saúde. Tudo bem de você comer algo que não vai te fazer bem. Tudo bem que você fique algum tempo, alguns meses, até alguns anos sem fazer exercício físico, sedentário. Tudo bem. Se você tá trocando uma coisa por outra, que é melhor, que é boa, ok. O problema é que as pessoas não fazem essa troca bem feita, né? Elas fazem isso por comodidade, por preguiça, por várias questões ali que não são legais. Não, o que eu digo é que as pessoas realmente depois, elas pensam realmente em tudo. Você pode ter tudo na vida, mas se não tiver saúde. Sim. E se você chega no final da vida, básicas. se você não, é básica, a pessoa ela corre tanto atrás do dinheiro. Sim. Cara, eu tive tempos de entrevistar muita gente eu entrevistei que tem muito dinheiro na vida. E a maior pergunta que eu perguntava assim, o que você se arrepende de ter feito? Falou assim, olha, acho que meu maior arrependimento foi não ter visto os meus filhos crescerem. As pessoas ganharam tanto dinheiro que os filhos têm tudo, carro importado, dinheiro no bolso, só que eles olham pro pai como um banco. Então, E aí, não aquele carinho que desde criança o pai cuidou. Sim. O que faltou ali pra ela foi uma reflexão mais profunda sobre o propósito da vida dela. E sempre tem algo, você percebe? Então, tem sempre algo. Então, nunca vai ter tudo. A pessoa pode ter muito dinheiro e falta isso. Tem pouco dinheiro e falta aquilo. Sempre falta algo. Quanto mais você conseguir equilibrar as coisas, melhor. Mas não consegue. Mas não consegue. A questão é que você sempre vai ter uma área melhor e outra pior. A gente brinca do custo-benefício. Exatamente. Mas não acha, velho. É isso. Como não achar o custo-benefício na vida? É um equilíbrio que não é estático. Ele é dinâmico. Só que tem hora que você perde a medida. E aí larga alguma coisa muito bem e outra muito mal. E aí depois você vai pagar o preço, vai sofrer as consequências disso, desse desequilíbrio. Mas vamos lá, o que você quer saber da minha infância? Como foi tua infância? Vamos começar com ela. Sou órfão de pai desde os 4 anos e 11 meses. Órfão de pai. Órfão de pai. Filho único e órfão de pai. Então, minha família, minha mãe e eu. Foi tua mãe e você? Durante 33 anos, quando então eu casei. Mas voltando na infância. Meu pai morreu o último ano de vida dele também. Foi câncer também, igual o seu. E ficou acamado e tal, até que veio a falecer. Lá em 1979, né? Bem outros tempos. Enfim, então sem irmão, criado pela mãe, todo mundo pode imaginar. Foi o filhinho da mamãe.
Porém, a minha mãe, né, falando um pouco da minha mãe então, pra entender quem sou eu, ela não me criou assim como filhinho da mamãe, não. Pros outros até ela falava bem, né, meu filho isso, meu filho aquilo, só não tinha de quem falar, era só eu mesmo, então, né, dá pra compreender. Mas ela nunca passou a mão na minha cabeça, nunca perdoou os meus erros, no sentido de que ela me repreendia, ela me educava de uma forma até, às vezes, entendeu, até de forma severa demais, né, isso é a percepção minha. Quem é pai, quem é mãe sabe que não existe criação perfeita. Então, assim, acredito que ela cometeu até poucos erros. Mas os erros que ela cometeu, eu senti na pele. Mas vamos lá. E eu estudei sempre em escola particular. Ela conseguiu me fornecer isso com o patrimônio que meu pai deixou, vindo do meu avô e tal. Manteve esse patrimônio nesse período. E eu cresci na rua ali, com amigos de rua, amigos de escola, amigos de lugares que eu frequentava, algum clube, enfim. E foi uma infância, poxa, feliz, não tenho o que reclamar, né? Não tenho o que falar de ruim dela. Se você quiser fazer uma pergunta mais específica, eu posso te responder, mas basicamente é isso. Eu não tenho grandes histórias para contar sobre a minha infância, porque foi uma infância feliz, uma infância que hoje meus filhos não têm, porque é outra vida, né? Hoje, eu até escutei hoje de uma pessoa falar, hoje as crianças vivem dentro de casa, né? Reclusas em algum canto, casa, escola, clube, mas não tem rua. E a gente fala isso daí justamente, a gente caía, se machucava, arranhava, levava porrada, levantava, apanhava na rua, voltava. E via coisas ruins na rua e não se assustava, porque aquilo era normal. Hoje você não tem medo do teu filho ver ou estar perto de alguma coisa que possa ser prejudicial a ele. Naquela época a gente estava totalmente exposto. Tudo bem, talvez o perigo não era tanto. Sim. Era outra vida, mas existia. Até as escolas, né, que a gente vê muitas vezes, até postagem que a gente vê em redes sociais, a professora pegou o aluno pelo braço e pôs pra fora. Falei, Jesus Cristo, levava a reguada da professora, né? Com certeza. E aí a professora foi expulsa da escola. Hoje as pessoas são muito sensíveis. Muito. Dos ambos os lados, o professor, o aluno, o pai, o diretor. Como é que você está lidando com teus filhos? Você está deixando teus filhos nesse nível? Você está querendo que teus filhos realmente sinta essa facilidade de papai, olha, a professora fez isso? Porque se eu chegasse em casa e falava assim, olha pai, minha professora me mandou para fora da classe, eu tinha que esconder isso, porque se soubesse eu ia apanhar. Sim, era assim mesmo, era assim mesmo. Hoje eu acho que existe um melindre, eu acho, por parte dos professores também de fazer isso. Talvez meus filhos estudam em escola particular, também existe essa questão. Talvez em escola pública seja uma outra realidade. Sim. E eu já escutei histórias, né, nesse sentido. E aí o que acontece? Nas histórias. Então, na minha realidade, dos meus filhos com os professores da escola particular, não ocorreu nenhum tipo de atrito nesse sentido. Ocorreu algumas malcriações dele lá, que vieram falar. Mas você fala, respeita os professores? Sim, eu acho assim. A gente fala, olha, lá na escola, a gente fala assim, quem manda são os professores. É eles que mandam, então você tem que obedecer eles. Em casa, quem manda são os pais. Na escola, os professores. Então, cada lugar que você vai, tem alguém que é a pessoa para quem você deve obediência. Só que eu acho assim, existe a questão da obediência por respeito e por medo. Sim. Então, há confusão muitas vezes isso, né? Você não consegue impor respeito, você acaba indo pela ameaça. Isso os pais fazem, professores em escola pública talvez façam. E tá perigoso. A recíproca de aluno em relação... O aluno às vezes quer ser respeitado, ou quer impor um respeito que talvez ele nem mereça, porque ele é mal educado, ele é desobediente, sei lá, e as pessoas não respeitam ele, então acaba indo pra ameaça. Sim. Então assim, tá desse jeito. Cara, e se tem uma profissão que... Eu vou falar uma coisa pra você. Eu quero que vocês procurem qualquer professor meu. Eu sempre fui muito arteiro quando jovem. Sim. Mas todos os professores vão falar, o Daniel sempre foi muito arteiro, mas sempre foi muito respeitador. Os professores me mandavam sair, eu saía. Eu saía mesmo, falava, por favor, professora, me dá mais uma chance. Eu sempre fui muito respeitador, porque minha mãe sempre me educou dessa maneira. Sempre. Então, e professor, então, pra mim, sempre foi assim, realmente, ele era muito respeitado. Mas os professores não eram professores de uma base política. Parece que hoje
muitos, não todos, não vamos generalizar que não existe a gente falar todos, né? Mas parece que hoje praticamente estão trabalhando como se fossem políticos. Então, muitos pais se preocupam com isso. A gente percebe, como que nem você falou agora, quem manda em casa sou eu, na escola são os professores. A gente tem que tomar também cuidado com isso, porque muitas vezes a gente está vendo até em vídeos os professores doutrinando alunos. Sim. Ou colocando funk para criança de 2, 3 anos dançar em escolas públicas. Então, é complexo, cara. Isso é complicado realmente, porque você envia ou leva teus filhos até a escola confiando que quem tá lá vai educá-los da maneira que tem que ser educá-los, né? Não talvez nessa parte de dar respeito, também isso, claro, mas na parte da matéria ali que eles estão lecionando, que eles têm conhecimento e tal. Mas também na parte de postura, educação, respeito, convivência com os outros alunos e tudo mais. E aí acontece realmente essas questões aí que você falou. Existe um viés político ou religioso ou de qualquer outra ordem que acaba impactando o trabalho desse profissional, desse professor. E ele nem percebe isso também, muitas vezes. Ou percebe, faz propósito, ou acontece de ser uma coisa meio que sem ele mesmo perceber. E vai entrando, né? Porque aí vai entrando, além da política, aí começa o emocional, aí começa uma briga, aí começa um partido, aí um briga com o outro, aí começa, a hora que vê, no meio tá a criança. Sim. A hora que vê, no meio tá a família, aí a hora que vê, se perderam. Aí entra a mídia, aí entra o sensacionalismo, aí entra as curtidas, aí entra o impulsionamento de campanhas, aí a hora que você vê, todo mundo se perdeu, cara. E eu te falo que é mais uma coisa que tem influência também no ambiente escolar, né? As próprias amizades dos alunos. Sim. Porque cada um vem de uma origem ali, de um pai, de uma mãe, de uma família, que também tem isso, que também tem uma frente política, religiosa e tal, e isso se confronta ali no ambiente e às vezes pode causar algum tipo de atrito ou influência, né? O teu filho tem a tua influência de casa de um certo lado. E mais um amiguinho da escola que admira muito, que ele gosta muito por algum motivo e tal, começa a falar de coisas pra ele e ele começa, peraí, meu amigo fala uma coisa, meu pai fala outra, mas eu convivo mais com meu amigo porque eu fico 4 horas aqui na escola, meu pai diz 2 horas em casa, 3 horas. E depende da conversa também que você leva, então tem isso também. Quer dizer, e o pai tem pouco tempo para ver os filhos. Se o pai não conseguir, com pouco tempo, ser amigo do filho, o pai nunca vai saber o que está acontecendo com o filho. Exato, e uma coisa que eu tenho certeza que eu falho, eu acho que a maioria dos pais falham, é justamente o tempo que faça com o filho. Nessa idade que os meus estão, 8, 10 anos, é uma fase de formação, né? Você está formando ele, né? No sentido de o caráter, o comportamento dele e tal. E para isso leva tempo. Isso não é algo que você consegue meia hora por dia. E você não consegue também meia hora por dia falar sobre isso. As coisas se esvaem. Você pergunta coisas da escola, você pergunta coisas que... E você não consegue ter um tempo para ter uma conversa. A própria criança às vezes se esquiva disso. É complicado. Você não sabe lidar. Então é uma série de coisas que levam para isso também. Maravilha. Eu acho que a gente falou bastante coisa, cara. A gente falou bastante coisa assim, foi bem bacana. Eu acho que para equilibrar um pouco, eu queria que você passasse um pouco da tua experiência. O que você poderia deixar para quem está escutando a gente aqui, para finalizar, um pouco da experiência tua, uma mensagem mesmo bacana. Nada decoreba, não. Uma mensagem que você guarda com você, ou uma mensagem que você leva com você, para deixar arquivado aqui nesse programa do Café com Záquia. Não, é uma frase que eu ouvi, não é minha, claro, eu só li e adotei como um lema de vida, mas que eu achei muito interessante e tem muito significado, que diz que se você quer matar a fome de alguém por um dia, dá-lhe peixe, mas se você quiser matá-la essa fome para sempre, ensina-o a pescar. Então a questão é essa, as pessoas hoje estão muito acostumadas e até querendo e pedindo, pagando por uma solução pronta. Ninguém quer aprender a fazer, ninguém quer aprender a melhorar para poder fazer sozinho. Sim.
E você sabe que é incrível que a gente percebe que na vida é muito fácil a gente olhar os defeitos dos outros, é muito fácil a gente olhar o umbigo dos outros, né? Então, enquanto eu estou ganhando, enquanto eu estou fazendo, enquanto eu estou vencendo, eu não estou nem aí para aquela pessoa. Então eu vou passando por cima dela. Sim. Mas o dia que as coisas minhas não estão dando certo e aquela pessoa que às vezes eu virei as costas, aquela pessoa que às vezes eu não estou mais nem aí, ela começa a crescer, às vezes ela me perturba. Não me perturba no sentido que ela está me perturbando, ela me perturba porque ela está crescendo. E eu a ignorei naquele momento. Então, sim, a necessidade de você, que muitas vezes acredita que você está sendo prejudicado, a necessidade de você perceber o que você está plantando na tua vida? Porque a vida cobra. E graças a Deus, se você estiver fazendo as coisas certas, a vida vai te cobrar coisas boas. Tem uma outra agora, se você me permite eu falar uma última frase, Daniel, que é muito legal também. Eu também a tenho como lema. Que diz assim, tem um pouco a ver com o que você falou aí. Que diz que se o altruísmo de quem dá fosse maior que o egoísmo de quem recebe, não se falaria tanto em gratidão. Sim. É o que vale a pena na vida, é isso. Eu acho que o que vale na vida é você tentar fazer o melhor possível e não olhar para trás, nem mesmo aqueles que tentaram te prejudicar, aqueles que passaram a perna, olhar para frente. Eu sempre fiz isso na minha vida, viu? Eu olho para frente, eu nunca pesquisei concorrente, eu nunca pesquisei o que o outro tá fazendo, eu sempre olhei para frente. Na minha vida inteira, eu sempre olhei para frente. Eu sempre sonhei com as coisas minhas, eu sempre tentei criar em coisas minhas. Tudo que eu fiz na minha vida é sempre coisas que eu desejei fazer. Eu nunca copiei. Nunca copiei ninguém. Eu sempre fiz porque eu quis fazer. Eu acho que às vezes isso pode perturbar muita gente, porque as pessoas não me conhecem muito bem. Eu acho isso fantástico, porque eu sou uma interrogação para muita gente. Mas quando a pessoa me conhece, eu sou um ponto final. Olha. E é real. É isso aí. Eu quero agradecer todo mundo que está escutando, que está assistindo. Vamos ver aqui. Esse aqui é mais uma plaquinha. Põe na placa. Eu quero que você guarde isso com carinho. Por favor. Obrigado. Esse aqui é mais um para vocês aí guardar. Esse aqui é feito na Merlin. 003. Esse aqui fica qual? Esse aqui é o 001 da Merlin. Esse aqui ele fica aqui, ó, com carinho. Porque não vou tirar daqui. Esse aqui é o número 1, a entrevista número 1 do Merlin. Você continua assistindo a entrevista do Merlin, que tá lá no site, tá, gente? Manda mensagem, ele gosta de saber se você gostou ou não da entrevista dele, tá? Que eu vou mandar pra ele. Ele me pergunta todo dia, e aí, o pessoal tá gostando? Tá bombando, Júlio, o pessoal tá gostando, é isso aí, tá? Um abraço pra todo mundo da equipe do Júlio, o pessoal, todo mundo que quer, ó, e você quer patrocinar o programa. Entra no site cafécomzakia.com, tá aqui o telefone de novo, estão deixando aqui, entre em contato com a equipe e assim vai. Nós estamos cada dia melhor, é isso que a gente quer, mostrar pessoas bacanas, com boas histórias. Esse é um programa para todo mundo, mente aberta, sociedade aberta, fora da caixinha, gente. Café com Zakia é para vocês, fechou? Obrigado mais uma vez. Valeu.